E já seguimos aqui, convidando aqui os participantes para este tema desta última mesa temática do nosso fórum, que tem o tema Varejo, Turismo e Infraestrutura. Este painel destaca setores fundamentais para o desenvolvimento do Nordeste, capazes de gerar empregos, fortalecer o empreendedorismo e impulsionar a economia regional. Neste espaço, teremos representantes do setor privado e de instituições públicas, debatendo caminhos para ampliar os investimentos e promover uma infraestrutura mais moderna e eficiente. Para moderar o painel, vou convidar ao palco a diretora-presidente da Desenvolve RN, senhora Márcia Maia. Convidar ao palco também o consultor em saneamento e sócio da EFCO, senhor Roberto Tavares. A assessora de Gestão e Sustentabilidade da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco, senhora Ângela Lima. Convidar ao palco o diretor-presidente da Carne e Queijo e presidente da Associação de Atacadistas e Distribuidores de Pernambuco, senhor Inácio Miranda. Convidar o diretor executivo de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa e diretor da ABDE, senhor Jean Benevides. Então, enquanto os nossos convidados se acomodam, eu já passo a palavra para a mediadora dessa terceira mesa. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, dizer que é um prazer estar aqui como mediadora deste painel, agradecendo a oportunidade à ABDE, na pessoa da nossa diretora, da nossa presidente, Maria Fernanda, e, em nome dela, também, agradecer a toda a equipe técnica da ABDE. O nosso tema hoje, como já foi dito pela cerimonialista, varejo, turismo e infraestrutura. Um tema bastante relevante para o desenvolvimento sustentável da nossa região Nordeste. E antes de passar aqui a palavra para os demais que aqui estão, os nossos painelistas, são muito bem-vindos aqui ao nosso painel, a nossa proposta, com esse painel, é abrir um diálogo de forma colaborativa, um diálogo também prático e com resultados, né? No sentido de que a gente possa também, a partir daí, sair daqui, desse painel, com ideias que também contribuam para impulsionar o desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, social e inclusivo da nossa região Nordeste, ainda mais, claro. E isso permitindo aqui o diálogo entre o setor público, o setor privado e também o nosso Sistema Nacional de Fomento através de instituições financeiras. Nós temos aqui, né, Roberto Tavares, nosso consultor em saneamento e sócio também da EFCO, né? Não é isso, Roberto? E aí, Roberto, eu queria passar a primeira palavra para você, para que você possa fazer a sua apresentação e, ao mesmo tempo, a gente já vem com uma pergunta, né, para provocar, né, esse debate. Quais projetos de saneamento urbano e regional estão maduros para a estruturação no Nordeste e o que falta em termos de financiamento, garantias e regulação para avançarem? Muito boa tarde. Cumprimento aqui a mesa. Agradeço ao convite que nos foi formulado pela BDE, especialmente a doutora Tânia Bacelar. É um prazer estar aqui discutindo e gostei muito de ter visto o painel anterior, né, porque a gente percebe que nós temos um tecido econômico, nós temos uma grande quantidade de empresas, né, ansiosas por participar, né, desse novo momento que a gente vai viver, especialmente na área de infraestrutura. Eu acho que... Queria antes fazer só uma pergunta, né? Alguém aqui, na última declaração do imposto de renda, colocou a sua linha telefônica? Ninguém? Estranho, né?
ninguém colocar a linha telefônica. Mas há 30 anos atrás, a gente tinha que declarar a linha telefônica como um bem. Ali era um ativo, né? E as pessoas entravam, eu me lembro que eu morava em Olinda e meu pai dizia, estamos na fila para conseguir o telefone. E depois ele conseguiu primeiro em Palmares do que em Recife, porque a fila talvez lá fosse menor, e ele conseguiu 4. Então ele disse, opa, vou vender e vou ganhar um dinheirinho. Então, veja, num tempo que hoje todo mundo tem celular, e mais de um celular, pré-pago, pós-pago, de todo tipo, a gente ainda tem milhares de pessoas que não têm água potável em casa e mais milhares ainda que não têm saneamento. Então, o que está vindo aí é uma mudança extremamente disruptiva no setor de saneamento. E eu tive a oportunidade de participar dessa discussão, de toda a discussão do marco regulatório, antes mesmo de existir um projeto de lei, porque eu entrei na Compesa em 2007, fiquei até 2019, mas entre 2014 e 2019 eu também fui presidente da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Então, a gente teve diálogos com todos os ministros que passaram naquela época, dizendo que a gente precisava enfrentar isso. A gente tinha uma lei de 2007, mas não tinha todos os instrumentos, nem a segurança jurídica, para garantir o investimento. Veja, naquele tempo a gente estava falando de trazer mais o setor privado para investir no saneamento, mas nem o setor público conseguia dinheiro por conta da insegurança jurídica que a gente tinha dentro do saneamento. Então, ou seja, só para ficar aqui na nossa aldeia, Pernambuco tinha dificuldade de conseguir dinheiro para fazer investimentos em Petrolina, porque existia uma lide entre o município de Petrolina e a Compesa e o governo do Estado. Então, veja, que insegurança jurídica é essa para alguém colocar o dinheiro e ter o retorno sobre o investimento? Então, se nem o próprio Estado não quer colocar com medo de perder aquele investimento, que dirá o setor privado? Então, vem uma lei em 2020 e o objeto dessa discussão nossa hoje à tarde aqui não é falar sobre o marco de saneamento, mas falar como a gente pode criar condições para que empresas, eu ia dizer pernambucana, mas olhando para o debate anterior, eu dizia, empresas nordestinas ocuparem esse espaço. Porque senão, gente, sabe o que é que vai acontecer? Quem está ganhando as grandes concessões, os grandes leilões, são as grandes concessionárias cujos investidores estão na Faria Lima. Então, por que o cara, quando conseguir isso, ele não vai dizer o seguinte, olha, então, a cadeia de suprimentos desse setor, vamos fazer também aqui de outros Faria Limers que estão aqui. Né? Por que a gente vai fazer isso lá? Por que a gente vai buscar inovação lá? Eu posso dizer para vocês, eu tenho hoje, depois de sair da Compesa, eu entrei no... Nós montamos uma empresa de consultoria na área de saneamento e hoje a gente atua com um tipo de consultoria diferente. A gente não só diz como fazer, a gente vai, põe a mão na massa, a gente capta dinheiro, põe o dinheiro na frente, faz os investimentos e é remunerado pelo resultado. É o tipo de contrato de performance. Então, assim, a gente está observando que os grandes players, todos eles, ou abriram um escritório ou botaram uma pessoa na China para ver o que está acontecendo, o que é que tem de tecnologia, o que é que tem de inovação, e trazer para o Brasil. E o nosso Porto Digital? E o nosso pessoal, nossos IFs, né, nossos institutos federais de tecnologia, as nossas universidades? Nós vamos ficar vendo isso passar e a gente não vai fazer nada? Então, veja, eu tenho um cuidado de não deixar o meu boné de setor público voltar, porque, assim, eu sou funcionário de carreira da Secretaria da Fazenda, vez ou outra eu estou pensando em política pública, mas se eu ficar pensando muito em política pública, eu não consigo o faturamento da minha empresa e não consigo pagar meus funcionários no final do mês, então eu tenho que tomar cuidado. Então, de vez em quando, participo de um evento como esse, tento dar algumas contribuições, aprendo bastante, mas, quando sair daqui, eu volto para o mundo dos meus problemas da rotina do dia a dia. Então, assim, eu espero que colegas nossos que ainda estão dentro do setor público ou associações, instituições, né, que discutem esse tema, possa pensar, e a nossa expectativa aqui é poder dar algumas dicas. Não vou fazer isso nessa primeira fala,
mas eu acho que numa segunda fala a gente pode dar algumas sugestões, algumas ideias para que a cadeia de suprimentos do saneamento, que é extensa, é variada, ela possa, a cadeia local nordestina, ela possa se aproveitar desses grandes investimentos e a gente possa multiplicar, né, que esse valor agregado, uma parte dele possa ficar aqui na nossa terra, contribuindo com a nossa gente. Obrigada aqui, Roberto. Afinal de contas, o saneamento básico é realmente um grande desafio aqui na nossa, especialmente na nossa região Nordeste, já que 20% da população não tem água regular e em torno de 35% sem esgotamento sanitário. Então, realmente, esse é um grande desafio. Eu gostaria também, antes de passar para a próxima painelista, né, que é a nossa querida Ângela, né, da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis de Pernambuco, a BIH, também registrar a presença da nossa querida Tânia Bacelar, né? Prazer imenso tê-la aqui, Tânia, né? Ela que é uma pessoa muito especial na área de planejamento regional, inclusive esteve no Rio Grande do Norte, né, no governo da professora Vilma, e também deu um apoio muito grande nos planos de desenvolvimento regionais naquela oportunidade. Então, um prazer mais uma vez vê-la aqui, Tânia. Gostaríamos aqui de passar agora para a Ângela, né, que é do setor de hotelaria, representando aqui a BIH de Pernambuco, né? E nós sabemos, Ângela, que o turismo é uma atividade extremamente importante, atividade econômica, que gera muitos empregos, gera muita renda, no Nordeste como um todo, né? Nós temos um turismo muito forte, mas, para avançar mais ainda, precisa de investimentos em eficiência, acessibilidade, integração também com a infraestrutura pública. Aí eu queria já pedir para você fazer a sua apresentação diante dessa temática do nosso painel e aproveitar também para fazer uma indagação em relação a quais as prioridades desse setor da hotelaria e como o crédito pode apoiar a modernização e a competitividade da nossa região Nordeste. Boa tarde, obrigada a todos, obrigada pelo convite à BDE. E é um prazer estar aqui com vocês, representando a BIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui de Pernambuco, que representa não só hotéis, mas pousadas, pequenos meios de hospedagem, resorts. Então, realmente, para a hotelaria e para o turismo, né, a gente precisa ter infraestrutura. Então, eu acho bacana já começar essa história do saneamento, porque o saneamento é um dos pontos críticos em relação ao turismo. A gente vê assim como isso pode atrair ou afastar, né, o turista. De vez em quando a gente vê na mídia, aqui mesmo em Pernambuco, em algumas áreas, alguns setores que a gente vê assim que são de turismo, né, e representam um destaque no turismo aqui do estado. E de vez em quando a gente vê na mídia que aquilo ali teve um problema ali em relação a esgotamento, a saneamento, né, o esgoto, e aquilo ali atrapalha bastante a imagem desse destino turístico aqui no estado. E é um dos pontos até que tem uma apresentação, se eu puder aí depois falar, que é um dos pontos importantes, além da necessidade da hotelaria, né, do setor, como a gente está aqui numa discussão de como a gente facilitar o acesso a crédito, a recursos, tanto para os hotéis, mas também para que a gente tenha acesso a crédito para a infraestrutura no entorno desses hotéis, né, desses destinos, porque senão o turista não chega. Ele não vai querer chegar num destino onde a gente não tem uma boa infraestrutura de rodovias, de sinalização, de acessibilidade, às vezes de sinalização mesmo, coisas assim até mais simples, de iluminação, de segurança. Então, são pontos, né, de destaque que a gente precisa resolver para atrair realmente o turismo. O turismo ele é um vetor, né, de desenvolvimento, um vetor econômico do estado. Ele representa hoje aqui para Pernambuco cerca de 3,7%, quase 4% do PIB de Pernambuco. Se a gente pensar assim, é interessante,
mas se comparar assim, com o Brasil, o PIB do Brasil para o turismo é em torno de 8%, e no Nordeste de 10%. Então, comparando Pernambuco, a gente ainda tem aí uma defasagem grande, mas enxergando isso até como um potencial. Por quê? Porque o Estado ele tem realmente grandes atrativos turísticos, né? A gente tem aí destaque para Noronha, Litoral Sul, que assim, são destinos conhecidos e consolidados assim, no Brasil e no mundo, mas sem esquecer aqui, né? Recife, região metropolitana, né? Recife é a capital do Nordeste. A gente diz que é o portão de entrada do Nordeste, é a capital que está equidistante das principais capitais do Nordeste também. Então, chega por aqui, temos hub, né, da Azul, um hub importante. E, assim, além do turismo de praia, aqui em Recife, região metropolitana, a gente tem um turismo muito forte em eventos, né, de negócios. Então, o turismo criativo, o turismo cultural, Olinda também, né, como um patrimônio histórico, né, da humanidade. Então, a gente tem um potencial muito grande nessas regiões e a gente precisa avançar, especialmente com a infraestrutura, tanto em relação às necessidades da hotelaria, né, para trazer aí tecnologia, eficiência, modernidade para as instalações, mas também a infraestrutura de acesso à chegada e atratividade do turista para esses locais. E aí um turista cada vez mais qualificado. A gente vê aí sendo destacado o turismo inteligente, o turismo sustentável. Então, a gente precisa evoluir e avançar também nessa questão dessa infraestrutura e dos recursos que fazem parte disso aí, tanto de tecnologia, de infraestrutura e recursos humanos também. A gente também tem aí uma grande deficiência nessa questão dos recursos humanos aí. Obrigada, minha querida Ângela. Você tem uma apresentação, a gente vai deixar para a próxima rodada você fazer essa apresentação. Nós passamos agora, né, para o próximo, Inácio Miranda, que é o diretor-presidente da Queime Queijo, é isso, Inácio? Carne e Queijo, tá certo. Diretor-presidente da Carne e Queijo e presidente da Associação Pernambucana de Atacadistas e Distribuidores de Pernambuco. E aí a gente passa para você fazer a sua apresentação, Inácio, ao mesmo tempo que a gente também faz uma provocação, perguntando aí que projetos de centro de distribuição estão no radar das redes atacadistas e quais as garantias e financiamentos são críticos, né, para você abordar também dentro da sua apresentação. Alô? Não é bem uma apresentação, quero só comentar alguns dados, algumas coisas, Isso. alguns detalhes do segmento. Olha, eu sou da Carne e Queijo. Carne e Queijo está completando 47 anos agora, no dia 27 de novembro. Então, é uma empresa de distribuição que a gente fornece para o varejo e também para o turismo, para os hotéis, para os restaurantes, né? Principalmente Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Vendemos um pouco para Sergipe e um pouco para Alagoas também. Olha, o turismo de Pernambuco tem muito potencial para crescer, né? Nós estamos agora no hub da Azul, que tem um potencial gigante, todo mundo vindo por aqui, né? Mas se você sair, mais ou menos, se você sair depois de 5 horas, 6 horas do aeroporto, você, para chegar em Garaçu, vai demorar pelo menos umas 3 a 4 horas. Isso aí eu acho uma coisa terrível, né? Não é? Terrível, terrível, terrível. Então, a gente está aqui, o turismo chega e tem que ir de avião. Não pode nem dar uma voltinha em Recife, porque vai ter que vir de avião, porque não pode passar. Na minha opinião, pode ser até que eu seja um pouco leigo, mas eu acho que é uma solução relativamente simples, né? Se você for no Rio Grande do Norte, em Natal, você entra em Natal, na BR-101, a 60 km por hora, 60, 70, dependendo do coisa, você entra e vai lá e atrapalha um pouquinho a BR, porque realmente é dentro da cidade, mas você entra dentro da BR com 60 km. Aqui não. Eu contei de Prazeres até Igaraçu, tem 12 barreiras eletrônicas de 40 km. E o pessoal passa a 10. Então, não tem trânsito que evolua, não, hein?
E a gente tem uma vantagem. Foi feita a BR, né, e faltou as passagens por cima. Isso aí custa dinheiro, não vou nem pedir isso aí. Mas se tirasse as barreiras eletrônicas e botasse sinal, como é em Natal, né, você resolvia. A barreira eletrônica, ela vem para todo mundo. Experimenta uma pessoa com alguma dificuldade de mobilidade atravessar onde tem uma barreira de 40 quilômetros. Ele endoida. Porque está carro direto passando, ele não pode correr, ele vai esperar, no mínimo, 15 minutos para passar. Então, é um sofrimento para até o pedestre. Né? Então, a barreira eletrônica ela não resolve o problema do pedestre. Se o pedestre não puder correr, ele vai demorar uns 15 minutos para passar em qualquer barreira eletrônica. Então, é terrível para o pedestre. Então, eu acho que é uma solução simples, né, para a gente resolver. Isso para a gente desenvolver o turismo, né, principalmente, e a distribuição. A distribuição, para você fazer, se você não sair do CD antes das 5 da manhã, meu velho, não consegue fazer a rota. Então, isso aí é muito ruim para a distribuição. Olhando para o varejo alimentar, Pernambuco e os estados, principalmente do Nordeste, está sofrendo muito com as grandes redes que estão vindo com força, né? Eu acho que precisa ter grande rede, precisa ter o varejo alimentar, precisa ter tudo, precisa ter a cadeia de alimentos funcionando, né? Porque, se você olhar o exemplo do México, o Walmart tomou 70% do mercado em 10 anos. Hoje, quem domina é o Walmart no México. O Brasil ainda isso tem muito caminho ainda para coisar, e eu acho que a gente tem que fazer um trabalho para que o pequeno varejo, o médio e pequeno varejo, ele permaneça e também coexista com as grandes redes. É importante que tenha a competição para poder o consumidor ser beneficiado. Então, é uma cadeia. Hoje tem a indústria, o distribuidor e o varejo. E a gente tem feito em Pernambuco uma iniciativa muito legal, que é o Seja Pernambuco. Se vocês puderem seguir o Seja Pernambuco, é interessante. Não é que a gente seja contra ninguém, a gente é a favor do varejo pernambucano, e a gente tem feito um trabalho muito legal de valorizar o varejo pernambucano, o varejo médio, pequeno e médio pernambucano, que é 80% dos empregos está justamente no varejo pequeno e médio. É uma iniciativa. Fizemos uma parceria agora com o Sebrae. A gente pegou 40 lojinhas pequenininhas e estamos fazendo um retrofit nela. Começa a inaugurar amanhã. Amanhã é a primeira loja que vai inaugurar das 40. Primeira loja que inaugura amanhã no Cabo. 9 horas da manhã vai inaugurar. São lojinhas pequenininhas, mas só você vendo como está dando certo isso. Como esses são os depoimentos. Se entrar no Seja Pernambuco, tem muitos depoimentos dessas pessoas. Entendeu? Então, a gente dá toda uma capacitação, o Sebrae dá a capacitação, e a gente faz a fachada como associação, que a gente é da Associação dos Distribuidores de Pernambuco. Estou presidente nesse momento. Então, a gente faz a fachada e dá o fardamento, e, com isso, estimula os distribuidores para dar descontos e tal, e capacitar melhor o coisa. Então, só você vendo, teve gente que ia fechar e alugou o prédio do lado e aumentou a lojinha dele. É impressionante como está. Então, todo o trabalho... O Sebrae teve uma inovação muito grande agora, que os treinamentos que a gente fazia na sala de aula e levava essas pessoas para ir para a sala de aula. É muito difícil tirar uma pessoa do pequeno varejo, porque, normalmente, é o marido, a mulher, ou o pai e um filho, entendeu? Então, ele ali faz tudo. Ele compra, ele vende, ele faz... É como se ele estivesse no jogo de futebol, chutasse o escanteio, fosse cabecear e ainda fosse para o gol defender. Então, ele não tem tempo. Então, o Sebrae inovou, está fazendo um trabalho muito legal, que ele está indo com os consultores na lojinha. Aí ele consegue realmente ser ouvido e fazer a capacitação tão necessária que ele se faz. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. E o que mais de infraestrutura que a gente podia reclamar? Da parte de... Eu acho que é reclamar, né? Ou é mais alguma coisa? Na parte de crédito, o pequeno varejo, normalmente, viu, ele é uma pessoa que está muito sofrido do ponto de vista de crédito, e totalmente tem protesto em algumas coisas. Então, ele não tem muita facilidade de acessar
acessar os meios normais de crédito. Quem dá crédito para ele, em geral, é o distribuidor. É a indústria que fornece direto, que dá crédito para ele, para poder ele movimentar o trabalho dele. Então, qualquer iniciativa no sentido de crédito, eu acho que tem que trabalhar a cadeia, porque quando trabalha a cadeia, você tem um relacionamento e tem como funciona. Então, é a sugestão que eu acho que deveria ser feita, era que os coisas de crédito tentassem trabalhar a cadeia. Eu acho que teria mais efetividade, principalmente para chegar no pequenininho. Obrigada, Inácio. Então, obrigado pelo convite. Viu? Obrigada, Inácio. Eu queria até aproveitar a sua fala, você falou aí num exemplo aqui de Pernambuco, dizer que lá no nosso estado, no Rio Grande do Norte, a gente tem um movimento chamado Feito Potiguar, que envolve SEBRAE, FEComércio, envolve também Fierne e envolve o próprio governo do estado. Né? Foi um movimento muito interessante, idealizado inicialmente pelo SEBRAE, mas que foi também abraçado pelas federações e pelo próprio governo. É um movimento, tem dado certo, né? É importante a gente valorizar aquilo que a gente produz, aquilo que a gente comercializa, né? Os serviços que são prestados. Então, é um movimento que está assim, sendo muito forte, né? E todos estão aderindo. Né? Claro que, para aderir, tem todos os critérios para aderir o Feito Potiguar, mas os empresários, as empresas do Rio Grande do Norte, elas estão aderindo a esse movimento Feito Potiguar. Isso faz com que eles também se sintam, né, mais empoderados de ser potiguar, de ser do Rio Grande do Norte, e estimule também os clientes a valorizar os produtos que são produzidos no Rio Grande do Norte. Fica aqui só como aqui, exemplo. Ou seja, Pernambuco, lá é o Feito Potiguar. É o Feito Potiguar, exatamente. Boa. Valeu. Obrigada. Eu queria agora passar para um colega, né, o nosso colega da Caixa Econômica Federal, o Jean Benevides, né, está aqui, né, participa da BDE como diretor, e a Caixa Econômica tem um papel muito importante, uma forte atuação na infraestrutura urbana e turística, como também uma experiência muito grande no financiamento de PPPs e também de concessões. Então, vai aí uma pergunta também, provocando já a apresentação do Jean Benevides, como a Caixa financia, né, essa parte privada de PPPs e concessões e em infraestrutura, principalmente infraestrutura urbana e turística, na região Nordeste, e que linhas e garantias oferece para acelerar os projetos, sobretudo os projetos do setor privado. Bacana. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Márcia. Realmente é um grande desafio, né? A gente sabe, até em conversas com a nossa Secretaria Especial lá de Programas de Parcerias, Concessões e Investimento, que sem o setor privado e sem a parceria público-privada, a gente não tem a condição de sequer recuperar a infraestrutura que o Brasil precisa, quanto mais construir as novas infraestruturas que a gente precisa para se desenvolver. Então, a gente não tem como fugir desse modelo de trabalhar com o setor privado, todo esse processo de criar e renovar as nossas infraestruturas para o desenvolvimento sustentável que a gente precisa. Temos os desafios, como a gente vem discutindo na BDE, né, essa capacidade também de pagamento, de endividamento, também dos municípios, mas isso passa também para a gente não ficar só nessa dependência, criar outras alternativas. O governo federal, com a Caixa e com parceiros como o BID, a gente construiu um fundo chamado um Fundo de Estruturação de Programas, Concessões e Parcerias, e para PPPs também, o FEP. Ele recebeu doações, alguns investimentos. A gente tem feito editais para a seleção dessas PPPs. Aqui no Nordeste, a gente já conseguiu fazer a estruturação de 88 PPPs. Se a gente imaginar que nessas 88 a gente conseguiu beneficiar um volume de municípios que representa só 5%, a gente mostra que está bem longe de atender a necessidade. E detalhe, essas PPPs, essas 88, elas estão concentradas em 36% em iluminação pública, que é uma excelente solução,
que, inclusive, a Caixa já está fazendo sem necessidade de edital. Qualquer município pode procurar a Caixa para estruturar essas PPPs de iluminação pública. E o bom dela é que ela vem associada também já com projetos de cidades inteligentes, de smart cities, porque os projetos que a gente já está recomendando para os leilões, ele incorpora soluções de câmeras, Wi-Fi, soluções de sensores, para poder fazer toda a necessidade de estrutura para soluções digitais, para controle e centrais de controles de operação que os municípios precisam, além de renovar todo o seu parque aí de iluminação pública com lâmpadas em LED, modernizando e melhorando a qualidade de vida e a segurança pública do meio dos municípios. Então, isso a gente já fez aqui no Nordeste 36, com investimento privado de 1,5 bilhão, atendendo 7 milhões de habitantes nessas 36. Na área de resíduos sólidos urbanos também, que não tem turismo, se a gente não resolver o problema do saneamento, dos resíduos, ninguém quer estar numa cidade suja, que não tem a destinação dos seus resíduos. A gente já está com 56 municípios atendidos também em projetos de PPP, e isso está sendo interessante, porque a gente está conseguindo organizar no formato de consórcios. Aqui em Santa Cruz do Capibaribe, é uma cidade com 14 cidades com um consórcio para dar viabilidade também em termos de volume de resíduos, você consorciar os municípios. Para isso, a gente conseguiu o investimento privado de 7,6 bilhões em projetos de resíduos sólidos, né? E, na parte, as novidades que vieram aqui para o Nordeste, que geram também já umas referências, 2 PPPs, sendo uma para creches, unidade de educação infantil, e muita criança fora desse atendimento, e o Estado sozinho não tem condição de fazer essas creches. Então, essa divisão, sendo que cabe ao Estado, à Prefeitura, ficar com a parte pedagógica, com os professores, e ao setor privado também buscar o financiamento para construir e manter lavanderias, limpeza, vigilância das creches, isso também é um modelo que abre muito espaço para ter nossas crianças em creches. E um outro feito aqui em Recife também é o Morar no Centro. Muita edificação nos centros urbanos, precisando de retrofit, e essa oferta também para colocar para habitação, para redução do déficit habitacional, e nesse formato de aluguel social. Então, a Prefeitura ou o Estado entra com doação de terreno, ou desapropriação, imóveis, subsídio também nesse aluguel, para que o setor privado busque o financiamento e administre os condomínios, as habitações também desses aluguéis, criando espaço também para o setor privado, e isso também favorece o turismo, recuperando o centro com uso misto para comércio, habitação, dinamizando essas áreas centrais, que tem muita história, muito patrimônio artístico e cultural e histórico nas cidades também. Então, a gente está trabalhando desta forma. Também percebemos a necessidade de ter um portfólio de soluções de crédito para o setor privado, uma espécie de um cross-sell associado a essas PPPs, para dar incentivo às empresas privadas quando vencem esse leilão, com linhas incentivadas também, seja por fundos como o FGTS, com recursos também de funds que a gente está pegando como o EcoInvest, porque a gente consegue enquadrar na lógica que o Plano de Transformação Ecológica do governo federal pede, que é a gente evitar, por exemplo, resíduos sólidos, trabalhar a economia circular quando você, por exemplo, retrofita esses prédios que poderiam estar ali se demolindo e degradando nas cidades. A gente consegue enquadrar na linha de construções sustentáveis também, que é uma linha que está dentro do EcoInvest, e a gente está criando essas soluções para poder casar recurso subsidiado com crédito, com captação internacional, para poder dar fôlego e atrair mais investidores interessados nessas PPPs, especialmente para as cidades, para resíduos sólidos, para os centros urbanos também. Então, estamos trabalhando também uma linha importante para a transformação digital, conectividade é super importante nos municípios, uma linha que a gente está fazendo em parceria com o Banco Mundial, e a gente vê a necessidade no Brasil de toda essa infraestrutura para a geração da transformação digital. E a novidade é que a gente está se credenciando no FINEP também para poder repassar os recursos do InovaCred para as empresas terem também a condição de melhorar seus processos, incorporar a inovação, e a Caixa, com toda essa capilaridade que a gente está presente em todo o Brasil, um potencial da gente se somar aí aos bancos de desenvolvimento estaduais, agências de fomento, para fazer essa oferta do InovaCred da FINEP, após o descontingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né, que traz recursos
a custos muito bons para a gente poder fazer esse tipo de oferta. Então, é dessa forma que a gente está organizando as soluções aí para ajudar nesse desafio grande aí, tanto do varejo, do turismo, mas especialmente da infraestrutura das cidades. Obrigada, Jean, né? Foi muito bom, né, ter conhecimento de tudo que a Caixa Econômica tem feito nessa área. E aqui você falou sobre várias PPPs, incluindo até educação infantil, né? Você falou habitação, também falou na questão da iluminação pública, que é importante também, do saneamento, enfim. E para o turista, digamos assim, para a cidade ser boa para o turista, inicialmente ela tem que ser boa para o cidadão que mora, né? Então, a gente tem que ter isso bem em mente. É muito importante trabalhar todas essas políticas públicas. Nós temos agora, nessa segunda rodada, né, inicialmente aqui com o Roberto, que ele disse que ia deixar para falar um pouco sobre outras situações, mas gostaríamos de saber, Roberto, como é que nós podemos avançar em termos de regulação, garantias e modelos de PPP que atraiam o financiamento, né? Nós temos aí as nossas instituições de fomento, os bancos de desenvolvimento, né? E como é que isso pode acontecer? No caso, que garantam qualidade de serviço para que sejam também financiadas pelas instituições de fomento. Essa segunda parte, e até pegando aqui uma carona no que o colega da Caixa falou, eu acho que os bancos públicos, né, Caixa leva uma dianteira nisso, porque trabalha com infraestrutura há muito tempo, especialmente saneamento, né, mas o BNDES também tem sido um fomentador. Eu acho que o macroarranjo, o arranjo macro, ele tá bem endereçado. Tá? Eu acho que tanto o BNDES como a Caixa têm financiado estudos, esses estudos têm ido a mercado, né, e os leilões têm sido exitosos. Então, assim, só para olhar aqui para o Nordeste, nós fizemos uma PPP de saneamento aqui em 2013. Essa PPP já tem 12 anos. Para a gente não cair no engodo, né, do engenheiro de obra pronta. Se eu chegar hoje e for falar dessa PPP, eu tenho muitas críticas. Aí vai dizer, mas quem foi que fez? Foi você mesmo. Mas, ou seja, qual era a conjuntura daquele momento? Qual era o marco legal daquele momento? Quais eram as experiências que a gente poderia se inspirar? Então, aí eu corrijo, aí eu digo, não, aí voltando para aquele momento, foi uma PPP extremamente inovadora, né, mas ela precisa evoluir ao longo do tempo. A gente está tendo leilões extremamente exitosos, e daqui a 10 anos, quando a gente for falar sobre eles, eu já posso apontar hoje, eu não vou apontar não, mas já posso apontar hoje alguns defeitos que eu vejo, mas que eu digo, com todos esses defeitos, é melhor ter esses leilões e ter esses novos investimentos, do que não ter. Mas lá na frente a gente corrige, daqui a 10 anos a gente vê, o que é que foi errado, qual era a conjuntura que tinha naquele momento. Então, assim, eu acho que dentro desse arranjo do financiamento, eu acho que está faltando olhar para aquelas milhares de empresas ali, quando a Eveline colocou ali, da Eveline do Sebrae, né, a quantidade de pequenas e médias empresas que fazem parte dessa cadeia de suprimentos do saneamento, mas que elas estão com risco grande de serem excluídas e dizimadas. Vou dar um exemplo. O Tribunal de Contas me apertava muito com um negócio chamado fundo de caixa. Era um dinheiro pequeno que a gente tinha nas nossas gerências para o cara resolver lá um problema, enrolar um motor, pegar. Não conseguia nem prestar conta, porque às vezes era o cara da oficina com mão de graxa, que ele não tinha nem documento, cotação, nem pensar. Mas era o que tirava aquela cidade do prego na hora de uma emergência. Eu entendo a posição do tribunal. O tribunal dizia o seguinte, cara, se planeja melhor. E a gente foi fazendo, botando sistema, se planejando, e foi diminuindo esse fundo de caixa para um valor realmente irrisório. Mas eu quero saber o seguinte, esse cara que enrola o motor lá no Itambé, por exemplo, ou em Inajá, esse cara aí, como é que ele se encaixa nessa cadeia?
ele não vai se encaixar, porque o grande não consegue contratar o pequeno se o pequeno não se organizar. Então, eu acho que a gente precisa ter um movimento de preparar essa cadeia. E olha que eu falei um exemplo bem pequenininho, mas eu digo o seguinte, as empresas, as construtoras do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, que não se organizarem também vão ficar fora do mercado. Porque o cara vai trazer a construtora lá de São Paulo com um pacote de obras muito grande. Então, eu acho que a gente precisa capacitar o setor, eu acho que a gente precisa desenhar essa... E aí, não, poderia até dizer o seguinte, CEPLAN é boa nisso, né? De desenhar essa cadeia de suprimentos. E dizer o seguinte, temos defeitos aqui, aqui e aqui. E a gente precisa ter políticas. A gente vai precisar de capacitar muita gente. O saneamento não usa só encanador, não. Ela usa engenharia civil, ela usa o biólogo, ela usa o químico, ela usa o laboratorista, técnicos de diversas áreas, elétrica, eletrônica, mecatrônica, mecânica. Então, veja, a gente está falando de uma cadeia enorme que ela começa lá na escola técnica, ela passa pela universidade, ela passa pela parte do Porto Digital. Na nossa empresa, a gente abriu uma área específica para cuidar de IA. Não sei nem como é que vai ser isso, mas vamos começar, a gente tem que estar no meio. A gente trouxe agora uma tecnologia da Espanha para fazer inspeção em adutora, com ultrassom, com coordenadas e tal, com adutora em carga, para evitar grandes estouramentos, como a gente teve agora na cidade de Aracaju, que ficou a cidade inteira, a capital do estado, vários dias sem água. Então, assim, a gente tem que trazer tecnologia, mas por que a gente tem que só buscar fora? Então, se eu pudesse dar uma dica, né, uma sugestão, né, principalmente para os bancos que financiam, os gigantes do setor eles estão bem resolvidos com as linhas que existem. Agora, as médias e pequenas, elas não estão, elas não têm onde buscar. E aí eu vou dizer o seguinte, tem um tipo de PPP, eu chamo PPP porque é uma parceria, né, mas que são os contratos de performance. Por sinal, a gente está até com agenda com uma das vice-presidências da Caixa para tentar mostrar essa alternativa, porque ela pode ser uma solução para médias empresas construtoras que têm a engenharia forte, que sabe, que garante que entrega um resultado, mas ela precisa ir para o mercado buscar. Veja, vê que contradição. A gente ganhou um contrato de performance em São Paulo, que é a cidade mais rica do país, e a gente bate lá na Desenvolve São Paulo, e a Desenvolve São Paulo tem uma linha dizendo é Sabesp, é o rating Sabesp, eu banco. A gente ganhou no Paraná, não consegui na Fomento Paraná, mas consegui num banco privado. Mas a gente ganhou na Paraíba e eu não consigo. Porque eles não, o rating Cagep eu não compro. Eu disse, o Compesa? Eles, não sei. Então, assim, quando a gente vai para as empresas do Nordeste, eles não compram o rating. Então, eu acho que a gente pode criar instrumentos com garantia para quem está colocando o dinheiro, mas que a gente possa arrumar uma forma de que essas médias empresas daqui do Nordeste, elas possam aproveitar esse boom de investimentos que vai ter no saneamento e não fiquem de fora. Então, assim, se a gente não olhar a cadeia, a gente vai falhar. E a gente não vai deixar o valor agregado aqui. Então, acho que passa pelos institutos de formação, ou seja, pela formação, pela academia como um todo, a parte de tecnologia e a parte de financiamento para prestadores de serviço. Obrigada aqui, Roberto, né? Deixou aqui uma dica, né, André, para a gente, em relação enquanto Sistema Nacional de Fomento, falou aqui na parte da cadeia, né, envolvendo principalmente as médias e pequenas empresas na área de construção civil, né, e também passando aí pelos institutos, né, pelos IEFs. No caso do Rio Grande do Norte, nós temos lá também, além dos IEFs, os IERNs, que são institutos estaduais, criados agora recentemente pela governadora em cada região do estado, né, que está funcionando muito bem. E a gente tem que também fazer... Essas empresas precisam estar organizadas, estruturadas, né, capacitadas, né? Isso aí é a dica que foi deixada aqui pelo nosso
painelista Roberto Tavares. Agora, nós temos uma apresentação de Ângela, né, Ângela? Tem uma apresentação aqui. Pediram para eu trazer as dores da hotelaria e do turismo, Isso, então eu isso. preparei. Pronto, passamos aqui. Então, nossa contribuição, né, a BIH, como eu falei, representa hotéis, pousadas, resorts, toda a cadeia, mas eu assim, arrisco dizer que também representa toda essa mão de obra envolvida, né, o pequeno. Então, tem o hotel, que tem aí a infraestrutura maior, mas aí, perto do hotel, tem o bugueiro, tem lá o cara que faz ali uma vendinha de um artesanato, tem quem vai fazer lá uma comida típica para aquele hotel e para aquele turista que está circulando ali. Então, eu trago aqui algumas demandas, né, algumas provocações, para a gente ver, né, para quem tem aí o poder de fazer com que o dinheiro chegue para a gente circular isso aí e melhorar. Então, aqui, como eu falei, já o turismo, né, tem assim grande valor estratégico para Pernambuco, né? Pernambuco é conhecido também, além de ser assim um estado industrial, mas também pelo seu turismo. Como eu falei, aproximadamente 4% do PIB de Pernambuco vem do turismo, isso representa mais ou menos 8,5 bilhões. Hoje a gente tem 150 mil empregos diretos e indiretos gerados pelo turismo, e o que a gente está procurando aqui trazer é essa integração entre o poder público, né, bancos, né, de fomento, de incentivo, de investimento, e o setor privado. Então, essa integração ela é essencial para o desenvolvimento tanto da hotelaria quanto do turismo no Estado. Então, o que é que a gente tem? A gente enfrenta, né, algumas necessidades. A primeira delas, né, é a necessidade de capital de giro. A gente sempre tem muita dificuldade, e aí eu acho que não só a hotelaria, mas todo mundo que pede, né, acesso a crédito, quando fala em capital de giro, é com muita dificuldade. Por quê? Porque assim, a hotelaria até reconhece. A gente tem muito assim, ajuda dos bancos, é fundamental. Aí, quando a gente vai instalar um hotel, a gente tem lá, né, grandes equipamentos, grandes máquinas, mas isso a gente não faz todo ano. A gente pode até fazer num retrofit, alguma coisa assim de modernização. Mas o dia a dia, né, assim, mensalmente, a gente tem uma necessidade da hotelaria muito grande, assim, para vocês terem ideia, né, o que se renova de enxoval, utensílios como talher, copo, prato, isso aí chega, se a gente somar assim, chega a 5% da receita operacional de um hotel. É um hotel médio, de porte médio. Então, isso aí, a gente pode dizer assim, representa muito isso. Então, é caro manter isso aí para a hotelaria. Então, é grande isso aí. E o que é que a gente tem? A BIH, ela tem também, nos estados, né, os seus representantes estaduais, mas tem a BIH nacional, e a gente já aponta em estudos da BIH nacional que 70% das reclamações de hóspedes estão relacionadas à infraestrutura, à manutenção, conforto, limpeza. Então, é aquilo, né? É a toalha que está uma toalha já gasta. É um utensílio que está lá, um garfo de um padrão e uma faca de outro. Parece bobagem, mas isso interfere muito naquela visão assim do hotel. Tem gente rindo aí porque é mesmo. Aí você vê assim aquele hotel, né, com aquela coisa toda, e aí você chega lá e o travesseiro não está legal, o lençol, porque você quer estar no hotel para se sentir confortável, né? Eu estou me sentindo como estou em casa, ou até melhor, porque às vezes você investe naquilo ali, né? O turista pega, faz lá as economias para chegar e fazer uma boa viagem. E aí, quando chega, aí não tem essa estrutura legal. Então, isso é um problema para a hotelaria se manter, porque, às vezes, começa muito bem o hotel e ele vai decaindo. Mas por quê? Porque falta essa questão do recurso para repor isso aí. Então, esse capital de giro ele é importante para a hotelaria, principalmente porque isso vai implicar no retorno daquele hóspede para o hotel, né? Então, o turista ele vai dizer assim, legal, vou voltar. A experiência dele vai dizer se ele volta ou não. E aí isso pode interferir não apenas no hotel, mas no destino como um todo, a imagem daquele destino ali. Então, uma primeira necessidade seria um recurso para esse capital de giro que interfere muito nessa qualificação para a hotelaria como um todo.
Um outro ponto, que aí a gente já está falando aqui de infraestrutura, né? A infraestrutura do local, do destino, do entorno desses hotéis, para chegar lá, né? O turista, o hóspede, ele tem que estar assim, tem que ter facilidade para acessar e se sentir bem chegando ali. Então, a gente tem muita dificuldade com a infraestrutura urbana e ambiental. A gente falou muito nisso aí. Então, um hóspede ele não quer chegar num lugar onde ele veja que tem resíduo, tem lixo na rua, ou não está sendo bem cuidado daquilo ali. Ele passa, tem um lixão do lado. Eu tive recentemente, eu vou falar de alguns destinos aqui em Pernambuco, mas eu tive recentemente em Petrolina, fui fazer um passeio incrível, que é o Vapor do Vinho. Não sei quem foi aqui, mas depois ele acaba numa vinícola. E, na passagem, eu fiquei assim surpresa negativamente. Na verdade, eu fiquei assustada com a quantidade de lixo que a gente tem assim na viagem. É uma viagem assim de aproximadamente 1 hora, mas a quantidade, você olha para um lado e para o outro, só vê lixo. E você pensando, poxa, eu vou para um passeio turístico no Rio São Francisco, mas ninguém cuida desse acesso aqui. Então, nessa questão assim do lixo mesmo. Então, falta isso, né? Falta acesso, as vias de acesso são precárias, muitas vezes. Sinalização, a gente tem muita dificuldade de sinalização das estradas, das vias, até de chegar, né? Passei, pronto, aí não sei. Aí, associado a isso, tem a questão da insegurança, né? Muitos dos nossos destinos estão sofrendo com essa questão da insegurança, tratamento de efluente, resíduos, a gente tem dificuldade. A própria acessibilidade, às vezes a gente não tem como receber o turista porque a gente não tem acessibilidade. E é interessante que o hotel ele é cobrado, existem leis para isso, né, que pedem que os hotéis, obrigam, né, os hotéis a terem infraestrutura de acessibilidade, inclusive destinar 10% das suas unidades para atenderem as pessoas com necessidades especiais, mas, às vezes, elas nem conseguem chegar lá porque não tem uma calçada, porque não tem uma via para passear. Então, fica realmente difícil, essa é uma grande necessidade. E o que é que a gente tem? O próprio Ministério do Turismo, eles têm estudos que apontam que, a cada real investido em infraestrutura turística, né, gera em retorno até R$3. Então, triplicar, né, o que foi investido. Então, para vocês que são das finanças, né, de investimento, eu acho que triplicar, eu acho que é um bom investimento, né? Então, faz parte aí a provocação. Outra questão importante para destacar em Pernambuco e saber da nossa necessidade é que a gente tem um potencial incrível em Pernambuco, tem algumas regiões turísticas com características muito próprias e muito interessantes, né, como atrair turismo, né? Como eu falei, Recife, região metropolitana, a gente já tem um turismo consolidado, tanto de praia, de negócios, o turismo criativo, o turismo relacionado até a parte da tecnologia, né? A gente vem aqui vendo aí o Porto Digital, trazendo, inclusive, esse turista, né, que vem aqui para aprender, né, para fazer aí cooperações e tudo. Então, a gente tem isso aí. O próprio Recife, eu vou até falar, mas vou adiantar, o próprio Recife ele já está participando de um programa do Ministério do Turismo, que é de DTI, Destino Turístico Inteligente. Então, Recife já está sendo aí participante de algo que é um pouquinho mais evoluído e avançado. A gente tem o Litoral Sul também consagrado aí pelo turismo de praia, né, de lazer, mas que a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de acesso. A gente precisa modernizar a infraestrutura para lá. A gente tem aí já uma questão crítica em relação à capacidade do destino de receber esse turista, né, de carga turística para isso. Até para garantir a sustentabilidade, a gente vê quantos empreendimentos, além de turísticos, imobiliários que estão nessas regiões, e isso pode ser um problema no futuro para esse próprio destino. A gente está evoluindo desordenadamente. Então, como é que a gente cuida dessa infraestrutura? A gente tem aí o litoral norte, né, Itamaracá, Goiânia, Igaraçu, com um grande potencial, né, para o turismo náutico, ecológico, e que a gente também pode desenvolver isso muito. O Agreste, né, com o turismo ecológico, Gravatá, Caruaru, Garanhuns, Vale do Catimbau, que está aí sendo muito falado. Então, isso também é uma vocação própria para um turismo que está sendo muito procurado, o turismo, né, o ecoturismo, o agroturismo,
e esse turista ele vem com uma pegada mais ecológica, mais sustentável, mais consciente, e aí precisa que essas regiões estejam preparadas para receber esse turista mais consciente. O próprio sertão do São Francisco, né, a gente teve aí um grande crescimento, né, o enoturismo tem crescido aí em torno de 20% lá na região do São Francisco, o Petrolíneo, em torno, né, e se destacando aí pelo enoturismo, fruticultura. Então, é uma região com potencial crescente para o turismo. E Noronha, que a gente já sabe, né, que Noronha é um destino também de referência nacional e internacional, mas que também enfrenta desafios, principalmente em relação à sustentabilidade, à questão de carga, né, de capacidade de carga do turismo, e até essa questão de práticas de baixo impacto pela própria natureza desse destino. Então, temos regiões extremamente diferenciadas em Pernambuco e com grande potencial que a gente precisaria ter investimento para potencializar isso. Como eu falei, né, o PIB de Pernambuco ele é metade do PIB brasileiro na temática turismo. E aí, um potencial assim, enorme é quando a gente qualifica essas regiões, esses destinos aí, e de forma inteligente. Aí entra toda a necessidade, não apenas de infraestrutura, mas também de tecnologia, inovação, criatividade, que é um conceito relativamente recente, chamado DTI, Destino Turístico Inteligente. O Brasil vem já trabalhando esse conceito aqui junto ao Ministério do Turismo. A gente, em 2022, trouxe aí uma tecnologia, uma metodologia que veio da Espanha, por um convênio com a Espanha. A Espanha já trabalha esse modelo desde 2012, e a própria Espanha já percebeu assim, o quanto que isso melhora a questão econômica, quanto que isso viabiliza a economia desse destino. Para vocês terem ideia, esse estudo, né, por uma secretaria que faz parte lá do próprio Ministério, como se fosse o Ministério do Turismo da Espanha, eles já registraram, né, dos estudos deles que, deixando esse destino, como esse conceito, né, de DTI, Destino Turístico Inteligente, tem um aumento médio de 25% na permanência do hóspede no destino, ou seja, ele passa mais tempo, quer dizer, a estadia dele aumenta aí 1/4 do que ele ia passar. Então, se ele passava, sei lá, 3, 4 dias, ele vai passar 1/3 a mais, né? E quase disso aí, 25%. Então, e além disso, um crescimento em relação ao ticket médio de gasto deles, de 15%. Então, isso também interfere na economia de uma maneira assim, significativa. E aí não só para a hotelaria, mas para toda a cadeia, né, que envolve o turismo. Então, isso vai desde guias locais, o vendedor de pipoquinha, o barraqueiro, o cara que faz o passeio do bugre. Então, todo mundo se beneficia. Agora, para isso, precisa investir nessa questão do que é um destino turístico inteligente. Então, tem algumas questões, tem alguns eixos, como a gente chama de temáticos, que a gente precisa ter investimento nisso aí. E aí faz parte disso acessibilidade, perdão, infraestrutura, tecnologia, governança. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. E aí o que a gente quer, né, os hoteleiros eles até reconhecem que assim, os bancos de fomento eles são parceiros da hotelaria há muito tempo, mas a gente precisa de algo mais customizado para o que a gente necessita agora. Que seria o quê? Capital de giro para esses utensílios, enxoval, sei lá, ar-condicionado, capacitação, gestão. E também investimento na própria infraestrutura integrada, né, para chegar ao local, para ter essa acessibilidade, para ter segurança. E aí traz... Ângela, se pudesse concluir, porque a gente está com... Tudo bem. E aí é justamente o recado aqui, né? Que o turismo é esse motor e o chamado para essa ação aí, né? De como a gente viabilizar esse futuro qualificando os destinos, as empresas. E a BIH ela se coloca
como esse agente que pode mobilizar, né, o trade turístico para essa conversa, para perceber as necessidades de cada um daqueles destinos ali, com as suas características, as suas vocações. Ok, obrigada. Obrigada, Ângela, que aqui fez a sua apresentação, falou muito sobre a importância do turismo, né, como motor de geração de emprego e renda, como uma atividade extremamente importante, falando aí na interiorização do turismo, né? A gente não tem só aqui no Nordeste turismo de sol e mar, né? De belezas naturais, mas o turismo religioso, o ecoturismo, eventos, turismo relacionando aí a parte cultural, turismo de aventuras, né? Enfim, mas dizer também que a gente, né, enquanto instituição de fomento, agência de fomento, aqui eu estou vendo o Paulo da Bahia, o Marcelo do Piauí, né? Também temos aqui a Caixa Econômica de Santa Catarina, enfim. Aqui no Nordeste, eu acho que quase todas as agências elas estão credenciadas no Fungetur, além dos recursos próprios, também tem um recurso do Fungetur, só que a gente teve aí uma paralisação. Parece que agora vai ter a assinatura do contrato, né, André? Em relação ao Fungetur, já foi definido, né, as agências que estão credenciadas, e a gente espera que esses recursos cheguem logo para a gente poder fazer aquilo que você estava apontando como necessidade de capital de giro e também de investimento. E, além da parte do investimento na infraestrutura, que fica mais a cargo do setor público, né? Com bancos como a Caixa Econômica, Banco do Nordeste também, que é um banco extremamente importante aqui para a região Nordeste. Nós estamos agora, faltando agora mais 2 pessoas para essa segunda rodada, para a gente ir para as considerações finais. Então, falta o Inácio. Inácio, você quer fazer uma complementação da sua fala inicial em relação ao tema central do nosso painel? Pronto, 2 pontos. Uma palavra, Inácio. A segurança realmente é muito importante para o turismo e para o varejo, né? E, na minha opinião, modesta opinião, e guardando a experiência que eu tenho das empresas, segurança precisa de, naturalmente, a segurança normal que já existe, mas, principalmente, câmara de CFTV, monitoramento e iluminação. Com essas 3 coisas, toda vez que tem uma câmara, dificilmente tem um assalto. Porque o ladrão, ele olha para a câmara, ele precisa ser muito ladrão ou estar muito drogado para ir assaltar em frente a uma câmara. Então, a câmara hoje é um recurso barato e precisa dinamizar. O prefeito até está com iniciativa muito boa, que está incentivando aquelas câmaras no coisa, mas tem muita parte da cidade que não tem câmara, né? Então, na prática, eu acho que o incentivo tem que ser nesse sentido mesmo, porque as próprias empresas, os próprios prédios, todos têm CFTV. Uma loja de supermercado, por exemplo, uma loja nossa, ela tem 200 a 300 câmeras de CFTV, cuidando de todos os departamentos da loja. É quase um Big Brother, né? Porque é um recurso barato e realmente dá segurança, né? Eu acho que, se a gente incentivasse câmara e monitoramento, porque a câmara sem monitoramento não serve para nada, tem que ter monitoramento, né? Então, eu acho que a gente melhorava bastante a segurança, principalmente dos locais turísticos, né, onde o turista se expõe mais. Porque um ladrão ele vai pegar mais o turista, porque o turista, né, ele surpreende que ele é mais fácil e, muitas vezes, tem recurso no bolso, né? Então, ele sofre bastante. No supermercado, a gente tem sofrido bastante, principalmente aqui na região metropolitana, do falso pedinte. Esse é uma praga terrível, viu? Ele chega lá, hostiliza o cliente e faz com que o cliente dê alguma coisa para ele, né? Ou ele fazendo sugestão, eu sou ex-prisioneiro, eu sou fugi da prisão e estou aqui, me traga 3 latas de leite para mim, senão eu vou fazer alguma coisa com você. Aí você vê esse camarada, você localiza ele e vai tirar ele da loja. Aí você, quando tenta tirar ele, ele grita. Quando grita,
você já pega os outros clientes que não viram ele hostilizar, você já cria um problema, aí vai para a rede social. Então, você não pode fazer nada. O falso pedinte, ele fica lá, hostilizando os clientes, e você não pode fazer nada. Isso é uma praga no supermercado hoje, né? Principalmente nas regiões mais próximas, né? É realmente terrível. Você não tem o que fazer. Chama a polícia demora 1 hora para chegar, né? 1 hora, 40 minutos, demora um pouco, e a única pessoa que pode fazer alguma coisa seria a polícia, porque você mesmo se você tem uma segurança sua, você não pode pegar aquela pessoa e tirar ele da loja, porque o outro cliente que não viu ele hostilizando. Então, isso aí realmente é muito difícil, né? Então, segurança é uma coisa que o monitoramento, esse do falso pedinte não tem solução. Não adianta monitorar, porque ele não... E tem uns que ainda diz que está armado. Eu estou armado. Não mexa comigo, não, que eu estou com a faca aqui, eu estou com o revólver. Mentira, normalmente é mentira, né? Porque ele sabe que o crime do falso pedinte é né? Mesmo ele hostilizando, e se pegar ele com faca, com arma, o crime é muito maior. Então, essa malandragem ele já sabe. Então, outra coisa que o varejo tem sofrido bastante é com o cartão alimentar, né? Esse cartão alimentar, hoje, a gente tem pressionado bastante na Abras para trabalhar esse via algum recurso do governo, e hoje a gente paga mais ou menos de 6% a 8%. Esse é um absurdo. A pessoa que comprou o cartão alimentar, você pagar 8% porque está descontando o cartão alimentar. Isso eu acho um absurdo. É um negócio tão absurdo que eu acho que só existe um negócio desse no Brasil. É alimentar, mas tem que pagar 8% para o dono do cartão, porque como se fosse um... Como é que se chama? Um monopólio, né? Não é um monopólio, mas é um oligopólio, né? Que são vários, né? Então, e o pequeno varejo, o pequenininho, ele também está pagando muito caro, porque ele quer o cartão descontado com D+1, né? Ele paga em torno, que é um absurdo também, em torno de 4,5% a 7% para receber o dinheiro à vista. O varejinho que está lá com uma bodeguinha faturando seus 10, 15 mil por dia, está pagando em torno de 7%. É um absurdo, isso é um absurdo, né? Mas é isso mesmo, é Brasil, nós temos alguma dificuldade. Eu seria só esses 2 pontinhos mesmo. Tá bom, obrigada. Obrigada, Inácio, pelas suas considerações em relação a essa complementação da sua primeira fala, focando aí principalmente a segurança pública. E aí eu já aproveito para dizer que esses pontos que você colocou da segurança pública, a Caixa Econômica já falou que financiava, né, a iluminação pública, câmaras de monitoramento. Iluminação hoje é uma coisa barata, né? E dura muito. Para você acabar uma lâmpada LED hoje, rapaz, é tanto tempo que chega a dar agonia. Então, a cidade era para ser um parque como se fosse uma Disney, né, ué? Porque é barata, né? E dura muito. Então, câmara, todos os dois são baratos. São recursos baratíssimos hoje, né? Câmara de CFTV e iluminação. Então, Caixa Econômica, parabéns, viu? Eu quero aproveitar... Precisamos divulgar isso para os prefeitos realmente fazerem esse trabalho, né? É verdade. A publicização, né, Maria Fernanda, é muito importante, porque sem o acesso ao conhecimento, a gente não consegue, então, chegar na ponta, né, como nós desejamos. Eu queria passar agora para o nosso colega da Caixa Econômica, o Jean, que ele aproveitar agora, a gente vai passar para a fase final das considerações finais, mas o Jean, se fazer as considerações finais, ele pode fazer algum complemento da primeira fala, né, da sua primeira pontuação aqui neste painel, né, e falar, inclusive, que em relação à questão dos produtos e critérios da sustentabilidade, né, que a Caixa tem nessa área de varejo e turismo. Turismo, ok. Obrigado, Márcia. Realmente a gente viu aqui essa ótima apresentação da Ângela, o quanto o tamanho dessa cadeia do turismo, né? O quanto ela é ampla, ela envolve o varejo, a grande empresa, ela envolve também os governos, né? Oferecendo, por meio de políticas públicas e ações orientadas para a infraestrutura, fundos, incentivos, para poder destravar essa cadeia, né?
Nós temos um portfólio geralmente bem expressivo, tanto para micro e pequena empresa, como para média e grande empresa, até para governos em relação a essa parte da infra. A gente, inclusive, para tudo isso que você trouxe, Ângela, o Fungetu, como a Márcia já colocou, que precisa destravar mais para financiar, porque ele tem condições muito boas, né? Uma taxa de juros de 5% ao ano, mais INPC, com até 12 meses de carência, 60 meses, e até 15 milhões, a depender da capacidade da empresa, né? do rating também, é uma condição muito boa para financiar esse capital de giro. Tem um giro também Pronamp, onde as empresas também podem acessar, as micro e pequenas empresas também. São essas linhas que estão disponíveis aí para, talvez precise divulgar mais, e a gente orientar o orçamento também dos bancos mais para esse setor. Eu entendo que a gente precisa entender mais essa cadeia do turismo e quem se enquadra. Agora, tem um aspecto lá que precisa estar cadastrado também no Ministério do Turismo, né? O cadastro. O cadastro, não sei se isso também é algo que... No caso do Fungetu, esse é um requisito É obrigatório. um requisito, né? Então, tá. não sei quantos, e por isso, por exemplo, a nossa carteira eu acho ela baixíssima em 2025, 106 milhões só para um setor tão importante no Brasil. É pouco demais para um banco de varejo como a Caixa, que está presente, para, pelo Fungetu, formar uma carteira dessa, né? Então, tem espaço para crescer, para atender essas necessidades. Eu entendo que a gente entende o setor do turismo, até aliado ele à questão da sustentabilidade, como um setor que a gente trabalha a questão da transição justa para essa nova economia, que é uma economia mais sustentável e de baixo carbono, como os setores estão enquadrados assim, aqueles que a gente precisa ajudar para fazer a transição para essa nova economia, descarbonizar, adotar práticas mais sustentáveis para o que essa nova economia exige, e aqueles que a gente tem que apoiar, incentivar e expandir, porque eles já estão nessa nova economia. E o turismo se enquadra nisso, né? Porque o turismo, se ele for feito em bases sustentáveis, ele é um grande gerador de emprego, de desenvolvimento local, e ele precisa de apoio. É por isso que uma cadeia como essa tem que ter nos bancos públicos, no sistema financeiro nacional, de maneira geral, todos os incentivos para que ele cresça, e com todos os ativos que nós temos, né? Inclusive, é algo que precisa tão ser melhor conhecido, que a gente está, por meio do fomento, também ajudando a desenvolver algumas novas cadeias do turismo, que é o turismo sustentável e regenerativo. A gente fez uma chamada agora com o Fundo Socioambiental, que a nossa ex-presidente aqui ajudou a criar, que é um percentual do lucro líquido da Caixa orientado para esses projetos. E no turismo regenerativo vieram 4 projetos de até 5 milhões que a gente apoiou. Um lá para a COP30, que é a Belém Ribeirinha, para as experiências naqueles igarapés, naquela experiência de quem vive na floresta, com os ativos da floresta, que é o turismo de base comunitária, que a gente está apoiando ali com o Instituto Peabiru. Aqui na Paraíba, a gente apoiou o projeto Pisada do Sertão, para toda essa experiência também na construção dos ativos, do roteiro, do patrimônio imaterial que existe ali, que precisa ser bem registrado para fins de que você crie o roteiro turístico e desenvolva a cadeia ali. Assim como aqui em Igaraçu, um projeto de ecoturismo orientado para a proteção da biofauna marinha, para essas experiências com mergulho, com proteção. Então, você vai tendo condição de ajudar a criar esses ativos, a criar toda uma cadeia naquela região. Lá na Ilha do Marajó, um resgate num projeto chamado Ecolátex, da cadeia da borracha, com produção de biojoias, com toda a criação do roteiro. Isso são ações importantes que nós, no Sistema Nacional de Fomento, podemos ajudar, né? E tem uma chamada aberta agora para o turismo regenerativo na Amazônia Legal, aproveitando também a COP30. Então, a gente precisa incentivar esse setor. Esse setor é super importante para o Brasil, pelo que ele gera de empregos aqui. A gente viu uma representatividade baixa no PIB ainda. Um estado como Pernambuco, né, com todos os potenciais, representa ali em torno de 4% do PIB, né, 150 mil empregos. Né? Então, um potencial, quando você falou aí, o desenvolvimento do turismo inteligente. Se a gente soubesse disso antes, tinha colocado até como critério no edital para a gente desenvolver soluções de turismo inteligente, né? Para poder a gente aumentar aqueles índices, você falou, 25% de permanência, 15% também de crescimento do consumo, né? Então, a gente precisa conhecer mais para apoiar e incentivar o setor aí, porque toda a cadeia do varejo vem junto nisso aí, tá ok? Mas excelente aí o painel e obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Jean. Obrigada também pelas informações. A Caixa pode, com certeza, contribuir muito
para a gente poder superar esses desafios, né? E dizer que realmente tem vários tipos de turismo, inclusive lá no Rio Grande do Norte também, a gente tem um Geoparque Seridó, reconhecido pela Unesco, que envolve 6 municípios da região do Seridó, vale a pena conhecer, né? E tem tido apoio aí de diversas instituições, né? Da academia também, da universidade, e assim a governadora também do nosso estado, né? A professora Fátima, tem também abraçado essa ideia, né? Esse Geoparque Seridó. E agora nós vamos passar para as considerações finais, né, do nosso querido, né, que foi o primeiro, né, Roberto Tavares, as suas considerações finais. Ok, eu acho que a gente pôde aproveitar esse momento aqui, eu acho que essa iniciativa da BDE, precisamos replicá-la, né, doutora Tânia? Doutor Jorge Jatobá, que também foi meu chefe, né, mas acho que a gente precisa replicar essas discussões. Eu acho que está na hora, é tempo ainda, né? A gente está vendo que Sergipe, para quem chegou um pouco depois, a gente está falando de saneamento, então Sergipe hoje já é uma concessão privada, um leilão que ocorreu esse ano, final do ano passado. Alagoas já é uma concessão privada. Pernambuco está com o edital publicado, com a abertura das propostas no dia 18 de dezembro. Paraíba está com estudo avançado, a opção lá vai ser outra, PPP. Rio Grande do Norte também, a opção lá é outra, também PPP é PPP. Também. Ceará optou por PPP, já saiu com 2 grandes, deve sair com outra, saiu com a PPP de dessalinização. Sim. Então, assim, eu acho que como falei antes, esse arranjo macro, ele está funcionando. Mas a gente precisa discutir questões muito pontuais que cada estado vai poder aprofundar mais. Eu posso dar um exemplo, não vou dizer o nome da cidade, mas existe uma cidade onde foi feito 80% de cobertura, mas apenas 5% do esgoto vai para a estação de tratamento, porque as pessoas não se conectaram. E aí a concessionária, e eu digo isso porque quando eu fui presidente, eu também, quando o Ministério Público vinha com bazuca e tudo para cima da gente, a gente tinha que se defender. Então eu dizia, olha, pela lei, minha obrigação termina na hora que eu ponho um ramal de calçada na frente da casa do cidadão. A obrigação de se ligar é dele. Mas a gente precisa pensar aí, eu escutei aqui o turismo de base comunitária, eu acho que a gente tem que começar a discutir o saneamento de base comunitária. A gente precisa incentivar. Aqui o morador se ligue. Às vezes ele não se liga, não é porque ele não quer pagar o esgoto. Às vezes é porque ele pensa assim, poxa, eu vou ter que quebrar minha casa todinha, meu banheiro é lá atrás, e vai conseguir essa cerâmica que pai colocou, né? Ou seja, não dá. Então a gente tem que convencer, tem que ter alternativa para trazer, porque o saneamento ele é muito mais necessário na casa das pessoas vulneráveis do que nas nossas. A gente sai de casa, entra dentro do carro, vai de carro no ar-condicionado, né? Mas as pessoas que andam na rua, as crianças que brincam, que vão para a escola perto. Então, assim, se a gente não conseguir chegar nessa ponta, né? E aí eu acho que a política pública, através dos incentivos, seja de base comunitária, seja com as médias e pequenas empresas que podem cuidar dessa parte, né? Para que a gente possa ver. Então, volto a dizer, a gente precisa desenhar, analisar a cadeia de suprimentos do setor, né, e definir o remédio para cada tipo de problema. Obrigada, Roberto. Vou passar para vocês dois, a gente já está com o tempo esgotado, mas vamos dar aqui 1 minuto para as considerações finais aqui da Ângela e do Inácio. Viu, Márcia, não vou mais estourar. Mas aí, aproveitando o que o Jean falou e o Roberto, né, em relação a entender a necessidade, a BIH ela se prontifica a mobilizar o trade para justamente fazer essa escuta, né? Porque assim, você disse, o edital podia ter essa toada aí, né, de turismo inteligente, já que é um conceito mundial. E aí a gente pode fazer essa mobilização para essa escuta para esses destinos, essas regiões que têm um grande potencial turístico e que pode agregar muito aquilo ali, como tanto economicamente, mas socialmente, como desenvolvimento daquela região. Então, a BIH se prontifica a isso para a gente fazer isso, né? Dar, como se diz o match agora, né? Para a necessidade com o que está sendo disponibilizado, né? Para a gente de recurso e assim os meios para isso também.
Obrigada, Ângela. Inácio, quer fazer suas considerações finais, por favor? Só agradecer o convite e dizer que segurança, no meu entendimento, com a tecnologia, é uma coisa que deveria ter, a gente encontrar uma forma de usar todo o que tem disponível de tecnologia, né? Hoje, você tem DNA, hoje você tem iluminação, tem CFTV com reconhecimento facial, você tem, né, rastreamento, celular, toda vez que você está andando, seu celular está rastreado. Se a polícia quiser, pode pegar o rastreio daquela pessoa que possivelmente cometeu um crime. Então, nós temos tanta coisa tecnologicamente que pode acabar ou minimizar muito a segurança. Não faz sentido um país como o Brasil, com tanta disponibilidade, ou qualquer país no mundo, conviver com o índice de insegurança que a gente ainda tem. Então, eu acho que deveria ter um compromisso de toda a sociedade para trabalhar a segurança com tecnologia. Obrigada, Inácio. Eu queria agradecer a BDE, a Maria Fernanda, a toda a equipe técnica, na pessoa de André Godoy, a todos que colaboraram também para que a gente pudesse ter esse fórum aqui em Recife, com a posse dos nossos conselheiros, né, do Conselho Consultivo, um time assim, maravilhoso, sensacional, que vai com certeza fortalecer o nosso sistema nacional de fomento. Agradecer também a nossa anfitriã, Carla, né, presidenta aqui da agência de Pernambuco, que está aqui, que nos acolheu, né, muito bem. Mais uma vez, agradecer a presença da nossa querida Tânia, nossa conselheira agora, né, do Conselho Consultivo, né, um prazer imenso. Agradecer a todos os painelistas e terminar, né, dizendo a todo o Sistema Nacional de Fomento, que o painel aqui foi sobre varejo, turismo e infraestrutura, mas eu lembro bem, Maria Fernanda, as palavras de uma pessoa muito especial na minha vida, que não está mais aqui, mas quando foi gestora, primeira mulher a assumir a prefeitura de Natal, a nossa capital, e ela investia muito na área do turismo, mas ela dizia: a cidade só vai ser boa para o turista se for boa para o cidadão. Então, vamos investir nas políticas públicas para que ela possa ser boa para o cidadão morar e, consequentemente, boa para o turista também. Muito obrigada a todos.